A insulina, primeiramente, ela vai ser produzida quando você tem uma baixa concentração de glicose no sangue. Só que aí, quando você tem essa baixa concentração de glicose, ela vai entender que, quer dizer, quando ela tem muita glicose, ela vai entender que o corpo precisa absorver isso para não ter um excesso de glicose. Aí vem a insulina. Então ele vai reduzir a produção da insulina. Aí como que isso acontece? Nas células beta-pancreáticas, elas vão ter um mecanismo de sempre estar capturando a glicose. Então elas vão ter esses transportadores GLUT2, que é parecido com aquele que a gente estava vendo no cérebro, por exemplo. Então, tanto no cérebro quanto no fígado, que são órgãos que precisam da glicose, tipo, não pode ter falta, eles vão ter esses receptores, que eles vão estar sempre absorvendo a glicose, independente da quantidade. Então, se tiver pouca glicose no sangue, eles vão absorver de qualquer forma. Então, as células beta-pancreáticas, elas vão ter esse transportador de membrana. Então, beleza, a glicose está no citoplasma, está na parte externa da célula, ele vai entrar. Quando ele entrar, ele precisa ser fosforilado para ele não sair da célula. Porque da mesma forma que a gente tinha falado antes, que quando ele entra, da mesma forma que ele entra, ele pode sair, então vai entrar uma proteína chamada glicoquinase, e ela vai fosforilar a glicose quando ela está em alta concentração. Então, quando ela está em alta concentração, essa glicoquinase ela é ativada, então ela vai fosforilar a glicose nessa porção 6, o carbono 6. Então vai ficar a glicose 6-quinase, que é basicamente uma glicose que ela está fosforilada. Quando você fosforila ela... fosfato, né? Isso, tem fosfato. Quando você tem um fosfato, é como se você literalmente está adicionando uma carga nela. Fosfato. E aí quando você adiciona uma carga, ela fica mais difícil de ser transportada pelos transportadores aqui de membrana. Então beleza, aqui você prendeu a glicose dentro do citoplasma, ela está nesse formato. Aí a partir daqui, ela consegue ser convertida em piruvato para entrar no ciclo de Krebs. Aí até coloquei aqui uma mais também, que por exemplo, quando você tem aminoácidos e ácidos graxos livres no sangue, eles também são absorvidos, só que eles também atuam como metabólitos, então eles conseguem ser metabolizados, convertidos em piruvato para entrar no ciclo de Krebs. Então quando você tem muita glicose no sangue e ao mesmo tempo você também tem ácidos graxos e aminoácidos, eles também vão ajudar nessa produção de ATP. Aí vai entrar tipo assim, a importância do ATP. Que aqui durante esse processo você vai precisar produzir ATP para você conseguir fechar esses canais de potássio. Porque naturalmente nas células beta-pancreáticas, os canais de potássio, eles vão estar abertos. Só que quando ele está aberto, a gente lembra de neuro que o potássio ele vai tender a entrar. Só que quando ele entra, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a concentração de íons positivos dentro da célula. E isso daí vai fazer com que ele vá sendo despolarizado. Só que, normalmente, você tem as bombas de sódio de potássio. Ou da mesma forma que vai entrando o potássio, a bomba de sódio de potássio vai mandando para fora. Só que quando você fecha, o potássio que está aqui dentro, ele vai sendo concentrado. Então, nessa pequena concentração que você vai tendo de potássio, esse pequeno acúmulo, ele vai aumentar a polaridade da célula, então vai levar a uma despolarização. E nisso, logo perto, próximo desses canais, você vai ter um canal de cálcio, só que ele é muito sensível à voltagem. Então, como ele é muito sensível, qualquer acúmulo que você tem aqui de potássio, essa pequena despolarização, você já vai levar a ativação desses canais. Então, levou a ativação desses canais, você vai entrar bastante cálcio, então vai ter um fluxo intenso de cálcio entrando. E esse cálcio, quando ele entra, você vai ter aquelas proteínas SNER, da mesma coisa de neuro. Quando você tem a liberação de neurotransmissores, que a proteína SNER se junta com o cálcio e libera as vesículas, aqui você vai ter o mesmo processo. Entrou cálcio, ele se junta com as proteínas SNER e eles fazem com que os grânulos que já têm armazenados de insulina, eles se liguem a microfilamentos de actina que tem na membrana e vai fazer com que eles sejam excitados. Então aqui nesse processo você vai ter a regulação da liberação de insulina, porque no início primeiro você tem que ter esse estímulo, então se tiver muita glicose, você aumenta o ATP, aumentando o ATP você fecha esses canais, despolariza e leva a liberação dessas vesículas, desses grânulos de insulina. Então vamos falar de novo. Você já falou, mas vamos repetir, porque, né? Só para recapitular. Então,
Então você tem a glicose no sangue, a glicose está alta. Então a glicose ela entra nas células beta-pancreáticas pelo GLUT2. Precisa de algum hormônio para estimular o GLUT2? O GLUT2 não entra naturalmente nas células Então ele pancreáticas. não é a mesma coisa que o GLUT4. Não, não é. Então ele vai estar sempre presente aqui. Tá. A glicose entrou. A glicose entrou, aí ela vai ser fosforilada pela glicoquinase quando ela está em altas concentrações. Então está em alta concentração, a glicoquinase é ativada e vai fosforilar a glicose para ela ficar presa dentro do citoplasma. Aí ela vai ser convertida em piruvato, entrar no ciclo de Krebs para produzir muito ATP. O ATP é necessário para quê? Para conseguir fechar os canais de potássio. Porque fechando os canais de potássio, você vai acumular íons positivos dentro, potássio, vai descolarizar a célula que vai ativar os canais de cálcio. Ativando os canais de cálcio, vai ter um fluxo intenso de cálcio para dentro. Por quê? Porque você vai precisar desse cálcio para juntar junto com essas proteínas de SNER e os dois juntos vão fazer com que os grânulos que já estão armazenados com a insulina, eles se fundam com a membrana plasmática e você libere esse hormônio no sangue. Beleza. Esse canal de potássio aí, sensível a ATP, também tem um outro nome. Faz aqui? É. É cádepase. Vocês viram o nome disso? Esse canal? Fonilureia. Podia botar um. Você tem outra cor? Seria Não. muito. Não, tinha colocado a listezinha que já vai fechar. É. Mas, tipo assim, só lembrando que essa primeira parte aqui é só uma forma de que as células beta-pancreáticas têm de autorregular a liberação de insulina. Então ela faz isso automático. Se tiver muita insulina, ela vai liberar, ou se tiver muita glicose, ela vai liberar a insulina. Agora, se tiver pouca glicose, ela não vai conseguir produzir ATP o suficiente para levar essa liberação. Então só a regulação da insulina no sangue é feita somente para essa parte, basicamente. Então ela faz todo esse processo de autorregulação. Agora aqui embaixo eu vou comentar como que outros hormônios e outras moléculas elas vão afetar tanto a produção quanto a liberação da insulina. Então, por exemplo, eu gosto de começar na hora de imaginar quando você vai comer um alimento. Então, por exemplo, quando você já está com fome, você começa, por exemplo, você sente o cheiro da comida, você vai fazer o quê? Você vai levar um estímulo do seu sistema nervoso parasimpático e esse estímulo ele vai fazer com que você emita estímulos vagais pelo nervo vago para poder levar ao preparo do corpo para conseguir receber esse alimento. Então vai seguindo essa sequência lógica. Você sentiu o cheiro, o corpo ele vai preparar para conseguir receber esse alimento. Então aí como a gente faz? No início, você vai ter essa fase, esse início vai ser chamada de fase cefálica, que é quando o seu corpo ele vai sentir o cheiro, ele vai emitir pelos ramos aqui do nervo vago o estímulo vagal por conta desse cheiro da comida. Então ele vai acionar o sistema nervoso autônomo parasimpático, que lembra, o principal neurotransmissor desse sistema nervoso é a acetilcolina, então ele vai atuar nos receptores muscarínicos. Aí vale a pena falar nessa questão do elemento pré-ganglionário e pós-ganglionário. Exato. Eu acho, né? Se já você está falando disso aí, vai. Então estamos no parasimpático. O elemento pré-ganglionar é quem? Acetilcolina também. E o pós também vai ser acetilcolina. Aí tanto o pré, que geralmente é o pós que ele vai atuar diretamente mais próximo ali da glândula. Isso. Aí tem a diferença somente que o parasimpático ele vai ter ramos mais longos, então tipo assim, ele vai Isso. Então, aí, como eles são mais longos, eles vão atuar diretamente ali na célula, no pâncreas. Diferente do simpático, ele vai ter uma ramificação depois. Então aqui ele vai atuar com acetilcolina e ele vai ativar os receptores muscarínicos, que são receptores para acetilcolina, em específico desse tipo M3. Aí o M3, ele vai ter esse receptor muscarínico, ele vai estar acoplado à proteína GQ. Aí o que ele faz? A GQ, ela vai levar aquele processo de... Aí vai ativar a fosfolipase C, aí vai pegar o PIP2 que está na membrana plasmática e vai quebrar ele, transformar em P3 e o DAG. Aí o P3, lembra que a função ele vai atuar no retículo plasmático, acionando os canais de cálcio que estão ali presentes. Então o cálcio que está armazenado vai ser liberado. Aí lembra, dentro
desse complexo das células beta-pancreáticas, o cálcio ele vai servir basicamente para você conseguir liberar os grânulos de insulina. Então você liberou cálcio, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular essa liberação, só que ele sozinho não consegue fazer isso. Por quê? Porque aqui, por mais que você esteja aumentando a concentração de cálcio, você precisa que ocorra o resto dessa reação para conseguir ter força suficiente. Isso aqui é como se ele estivesse dando uma forcinha. Então, por exemplo, ele colocou aqui, com essa entrada de cálcio, ele colocou um pouco mais de cálcio para preparar o corpo para dizer que ele está recebendo alimento. Só que aí, só que você está querendo ingerir o alimento, porque só sentiu o cheiro. Então ele vai aumentar a concentração de cálcio. Então quando você ingerir o alimento, qualquer estímulo de glicose ali que tiver no sangue já vai ser o suficiente para liberar a insulina. E aí você vai ter aquele pico de insulina prostrandial, que é quando você acabou de comer. Então aqui ele vai fazer esse processo e o cálcio... Então ali seria uma insulina basal. Isso, aí eu vou puxar direitinho agora. Então aqui, esse processo sozinho de regulação, ele vai manter a insulina basal. Então essa aqui é uma insulina que você precisa só para manter a homeostasia do corpo. E isso daqui, ele vai atuar quando você tem um estímulo à produção de insulina, ou seja, quando você está sentindo o cheiro da comida, ou quando você já está ingerindo ela. Então quando você aciona essas vias elas estão estimulando a produção da insulina. E como que elas vão fazer isso? Elas vão fazer aumentando essa facilidade para liberar a insulina, mas também principalmente com a formação do PKC, porque a DAG, quando ela se junta com o cálcio, ela consegue ativar a PKC. A PKC é uma proteína quinase, então ela vai ativar algumas proteínas, ela vai fosforilar algumas proteínas. E principalmente ela vai fazer o quê? Ela vai atuar no núcleo celular, ativando uma série de proteínas que vai levar à síntese da insulina. Então, por exemplo, você sentiu o cheiro, o corpo o que ele vai fazer? Ele já vai preparar as células beta-pancreáticas para aumentar a concentração de cálcio, mas ao mesmo tempo ele já vai mandar o núcleo da célula produzir mais insulina. Por mais que você já tenha algumas armazenadas aqui, ele já começa a mandar produzir mais porque ele sabe que você vai ingerir o alimento. Então, aqui nesse primeiro estímulo, que é essa fase cefálica, você vai ter essa estímulo de produção da insulina e você já vai preparar as células para daqui a pouco liberar a insulina. Aí o segundo passo é o quê? Você sentiu o cheiro, agora você vai ingerir o alimento. Quando você ingere o alimento ele vai chegar lá no intestino e quando ele chegar lá no duodeno, mais ou menos, ele começa a estimular as células intestinais a fazer o quê? A produzir incretinas. As incretinas são basicamente hormônios produzidos pelas células intestinais, que elas vão meio que estar avisando o corpo, as células pancreáticas, de que está vindo alimento. Então, se o alimento está vindo, elas vão absorver os nutrientes, a glicose, os aminoácidos. Ela vai pegar isso e vai fazer o quê? Vai produzir as incretinas, principalmente o GLP-1 e o GIP. O GLP-1, o nome dele é proteína, é um peptídeo parecido com o glucagon, traduzindo. Aí, qual que é a função do glucagon? Lembra que ele vai estimular a produção de insulina? Então, ele estimula a produção de insulina e faz aqueles processos catabólicos que a gente tinha falado, que é quebrar o glicogênio, proteínas e lipídios, mas ele também, uma função muito forte dele também é induzir a produção de insulina. Então, como ele é parecido com o glucagon, ele vai atuar de forma parecida. Ele vai atuar nos receptores GS, que tem aqui na membrana das células beta-pancreáticas, e quando ele atuar nessas proteínas GS, ele vai levar a ativação clássica das proteínas GS, que é o que? Ele vai ativar a adenilase ciclase, vai converter a ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico vai ativar a PKA. A PKA, assim como a PKC, ambas são proteínas quinases, e ambas elas atuam de uma forma muito parecida nesse processo. Então, as duas elas vão atuar no citoesqueleto para conseguir facilitar essa liberação dos grânulos de insulina, mas também elas vão principalmente atuar no núcleo para levar a produção de mais insulina. Então, por exemplo, quando você já sentiu o cheiro da comida, você já começou a fazer esse processo de produção e preparação da célula, você ingeriu a comida, ela chegou no intestino, esse processo é ainda mais intensificado, e agora você tem um estímulo aqui nos receptores GQ e também vai ter o estímulo nos receptores GS, que são das incretinas e os muscarínicos.
Então aqui você vai ter tipo um estímulo duplo para a produção da insulina. Aí beleza, você ingeriu aqui o alimento, o corpo ele já se preparou. Quando você ingeriu o alimento, vai aumentar a glicose? Aumentou a glicose, aí a própria glicose, como a célula já toda preparada, que está cheio de cálcio, aí que ele já produziu várias vesículas, vários grãos de insulina, agora a própria glicose ela vai entrar, produzir ATP, entrar mais cálcio, que é o que precisa para liberar, e pronto. Aí ele vai liberar aquele boom de grãos de insulina. Então nesse início dos processos, o corpo ele vai preparando aos poucos com esses receptores, e quando chega a glicose no sangue, aí automaticamente as células beta-pancreáticas já vão liberando. E só para fechar, assim, da mesma forma que você vai ter essas proteínas que vão estimular, você tem que ter pelo menos uma que vai inibir. Então essa que vai inibir, ela vai estar relacionada ao sistema simpático, até que é o contrário. Então se o parasimpático ele vai estimular a produção, o simpático ele vai inibir. Aí ela vai entender por que ele vai inibir. Então, por exemplo, quando o seu corpo está em situação de luta ou fuga, o que ele precisa? Lembra? A insulina é um hormônio anabólico. Só que quando você quer fugir, você não quer ficar produzindo gordura, proteína, nem nada. Você quer a energia para você conseguir fugir. Nem tirar do sangue para jogar, para armazenar. Exato. Então você precisa o quê? Você precisa aumentar a hiperglicemia, ter muita glicose no sangue para o músculo conseguir pegar e fugir. E tecido nervoso. E tecido nervoso, que não pode faltar. Então você vai precisar de muita glicose e você não pode ficar produzindo, por exemplo, glicogênio, lipídio, proteína, você não pode. Você precisa de energia para fugir. Então o que ele vai fazer? O sistema nervoso simpático, ele vai atuar por meio das catecolaminas, lembra, adrenalina e noradrenalina. Só que o sistema nervoso, ele por si só vai produzir a noradrenalina, que é o que está relacionado com o sistema nervoso central. Agora, a adrenalina já é produzida ali na medula adrenal e tal, para conseguir ajudar a estimular esse processo. Então, o conjunto das duas, ou seja, as catecolaminas, elas vão atuar nos receptores alfa-2 adrenérgicos, que vão estar acoplados à proteína GI. E a GI, ela faz o quê? Ela inibe a adenoacinculase. Essa mesma adenoacinculase que é estimulada pelo intestino, ou seja, você comeu, você está estimulando esse processo. Se você, durante, por exemplo, enquanto você está comendo, você precisa correr, o sistema nervoso simpático, ele vai inibir isso aqui, então ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o PKA, diminuindo o PKA, você diminui a síntese, diminui essa facilitação do citoesqueleto de liberar as vesículas, então você dificulta todo o processo. Então quando você está em processo de luta ou fuga, essa proteína GI, ela vai inibir o processo de liberação de insulina, liberando, bloqueando a insulina. Aí você vai ter mais glicose no sangue e vai ter menos processos anabólicos. Ou seja, você vai conseguir ter a execução da fuga, digamos assim. Então você quer todo um processo que ele atua estimulando, nesse caso inibindo, a produção de insulina. Enquanto aqui ele vai atuar regulando o processo. Então a insulina basal é esse processo que ele vai controlar. Então você tem pouca insulina, ele vai e diminui, então se ele tem pouca glicose, ele diminui a insulina, se muita glicose, ele aumenta. E aqui ele só estimula a produzir mais, ou nesse caso menos. Entendeu? Complementando, você falou do glucagon, onde o glucagon entraria aí? Porque o glucagon também é liberado pelo pâncreas. Sim. E aí você falou que o glucagon faz o quê com a insulina? Estimula. Ele estimula. Então ele entraria do mesmo Aqui. jeito que as incretinas no receptor GS. Então pode adicionar incretinas. Pode botar uma Na minha cabeça, só o para glucagon não entender, não sei se aí, gente, será que vocês vão entender que o glucagon ele vai estimular? Na minha cabeça, ele inibir a insulina para aumentar a glicose. O glucagon.